Dando continuidade, então, diretrizes para a instalação de pontos de recarga de veículos elétricos em edificações. O Jefferson Matheus de Oliveira, da Laplace Consultoria e Perícias Elétricas. Um assunto do momento aí, né? Obrigado. Boa tarde, pessoal, aos que estão presentes e aos que estão nos assistindo online, ou que verão a gravação, aí pode ser boa noite, bom dia, não sei que horário vão estar assistindo. Antes de iniciar, eu gostaria de perguntar, quem aqui tem veículo elétrico já? Se alguém tem. Ninguém, um tem vontade. Alguém mora em condomínio onde tenha veículo elétrico? Não, não vai ter sorteio, só das bikes. Ninguém mora em condomínio que tem. Só para ter uma ideia aí. Bom, nosso assunto aí é a polêmica da vez, diretrizes para instalação de pontos de recarga de veículos elétricos em edificações. Me apresentar aqui rapidamente, sou engenheiro eletricista, também sou engenheiro de segurança do trabalho, além de técnica eletrotécnica e técnica eletrônica. Faço parte de algumas entidades das quais sou associado, inclusive a Assinos é uma delas, a Assinos que está aí fazendo esse evento aí, junto com a Sinaleira Eventos. Até agradecer aqui a presença do nosso presidente Germano, nosso diretor Ari, está aí também. Eu também faço parte da diretoria. Sou sócio também da ARES, que é a Associação Sul-Rio-Grandense de Engenharia de Segurança do Trabalho. Agradeço aí também a presença do nosso vice-presidente Fernandes e o nosso conselheiro fiscal Elécio. Estão aí nos prestigiando. E antes de entrar no tema propriamente dito, embora isso aqui faça parte do tema, no próximo slide eu vou mostrar o porquê, eu gostaria de destacar um pouquinho o código de ética do sistema Confia-CREA Mútua. Uma das condutas vedadas aos engenheiros, geólogos e todos os profissionais do sistema é aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para os quais não tenha a efetiva qualificação. O que seria efetiva qualificação, né? Todo mundo teve determinadas disciplinas mais aprofundadas na faculdade, várias disciplinas, às vezes, de um assunto, e essas primeiras eu chamo de disciplinas formativas, e tivemos aquelas que eu chamo de informativas. Eu tive algumas disciplinas informativas que são da área civil, por exemplo, né, relacionadas à área civil. Por exemplo, mecânica dos sólidos, onde a gente aprendeu sobre tração, compressão, cisalhamento, vários tipos de esforços. Para que isso? É para eu sair projetando viga, projetando parede, edificação, sei lá o quê? Não, é para quando eu for trabalhar em conjunto com um colega da civil e ele falar de uma determinada força, saber para que lado é, do que ele está falando, né? E entrando na questão das diretrizes para recarga de veículos, recentemente foi publicada agora em outubro, dia 16, pelo CONFEA, justamente uma diretriz que fala que os engenheiros eletricistas são quem pode instalar carregadores de veículos elétricos. Muita gente pergunta, ou até fala, mas é só uma tomadinha. Não é só uma tomadinha, e eu vou mostrar aqui, vou provar por A mais B que não é. Nessa diretriz, né, que contou com a participação de diversas modalidades de engenharia em parceria do CONFEA com o CREA de São Paulo, está definido que, obviamente, né, o engenheiro eletricista é o responsável central para coordenar o projeto, cabendo a ele conduzir os estudos e dimensionamentos elétricos, além de identificar, solicitar e integrar a participação de outros profissionais quando a natureza do projeto assim exigir. Por exemplo, o engenheiro civil, às vezes tu tem que furar lá uma determinada parede, viga, ou parte da edificação, e tem que saber se tu pode
executar aquela atividade. Ou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, que praticamente, não é nem praticamente, toda atividade envolve a segurança do trabalho, né? E se não envolve, deveria envolver. É aí que começa os acidentes, os problemas. Outros profissionais da área tecnológica, conforme a particularidade de cada projeto. Eu até, depois vai ter um slide ali que eu menciono sobre isso, eu sempre recomendo que se faça contato com o responsável pelo PPCI da edificação, quando tem, né, o PPCI, para ver o que aquele profissional vai achar, né, e vai, de repente, modificar para adequar essa edificação a esse novo risco, essa nova carga de incêndio, enfim. É uma questão bem polêmica o assunto. Envolve várias coisas, né? Falando sobre os veículos de maneira geral, né? Claro que aqui o foco é o carro elétrico, mas só para contextualizar, está se usando bastante o termo veículo moderno. Então, não é só o carro elétrico propriamente dito. A gente tem patinete, a gente tem bicicleta, a gente tem motocicleta, a gente tem ônibus, caminhão, até mesmo um robô pode ser considerado um veículo elétrico, né? Por que não? O carro elétrico, né, que é o nosso assunto principal aqui. Eu pedi para a nossa IA gerar algumas imagens e peguei até as duas, porque ela me deu duas sugestões e eu trouxe aqui justamente para falar. Depois vai ter uma questão sobre as garagens fechadas ou em subsolo, as garagens que têm alguma abertura e garagens externas. Tem vários tipos de garagens, conforme a edificação, enfim, vamos falar mais com foco em condomínios, né? Condomínios podem ser horizontais ou verticais. Então, isso tem nas diretrizes que tem aí dos bombeiros, que eu vou mostrar mais adiante, se faz essa diferenciação, porque vai mudar a questão em relação aos riscos conforme o tipo de garagem. Vou tomar minha água aqui que eu estou cronometrando aqui, cuidando do tempo. Seguindo o baile, então. Muita gente já me falou e continua falando que, mas a gente ainda não tem normas para carregador de carro elétrico. Não, a gente ainda não tem uma norma consolidada, digamos assim, do Corpo de Bombeiros. Algo pronto, que está valendo e tem que ser assim, assim, assim. A gente tem uma diretriz que eu vou mostrar depois. Só que a gente tem diversas normas já da ABNT na questão da parte da instalação elétrica. A gente tem a própria NBR 5410, que ela é de 2004, a versão vigente. Até tem uma atualização ali de 2008, mas é mínima coisa. A norma em si é de 2004. Obviamente que ela não previa a instalação de estações de recarga de veículos lá em 2004, né? Há mais de 20 anos. Essa norma, inclusive, ela está em revisão agora pela ABNT, pela comissão lá de norma, e está para sair, talvez, o ano que vem, não sei ao certo se vai ter atualização. E vinculada a ela, a gente tem a 17019, que é a de instalações elétricas de baixa tensão, da parte de alimentação de veículos elétricos. Essa norma aqui é de 2022, de abril de 2022. Ela é a principal norma dessa parte de veículo elétrico, em conjunto com a 61851, parte 1, que é o Sistema de Recarga Condutiva para VEs, requisitos gerais. Essa norma aqui é até anterior, ela é de 2021. Então, eu já citei 3 normas aqui, ligeirinho, né, para a gente ver como tem bastante norma. E tem outras tantas que nem todas estão aqui nos slides, mas eu coloquei as principais. Tem a parte 22 ali da 61851 também. A gente tem essa 62196, parte 1, que é plugs e tomadas fixas e móveis. Então, a gente tem norma específica só para plug e tomada. Temos a resolução 1000 da ANEEL, que começou a vigência, ela foi anunciada em dezembro de 2021, mas começou a valer a partir de 2022.
dentre outras mais de 60 normas, ela cancelou e aglutinou, né, na Resolução 1000, que substituiu a 414, que era vigente da época. Dentre as normas que ela cancelou e aglutinou dentro da própria 1000, está a Resolução 819 de 2018, que tratava justamente dessa questão do carro elétrico, né, da estação de recarga, né, até inclusive ela tem uma parte ali que ela fala que tu pode vender, dá para se dizer vender energia. Se eu quiser, tu tem um comércio, por exemplo, aí tu quiser colocar uma tomada lá no teu comércio, ou tu tem uma garagem, tu tem uma loja, não importa, tu pode instalar um ponto de recarga ali e cobrar por essa energia que tu está disponibilizando, por aquele carregador ali. Ao contrário do que acontece numa instalação qualquer aí normal. Eu não posso emprestar ou vender energia elétrica para o meu vizinho, por exemplo. Muitas vezes o pessoal faz isso até numa obra, né? O cara está ali construindo, tá, precisa ligar uma betoneira, não sei o que e tal. A gente sabe que o pessoal faz isso, mas não poderia estar fazendo. A concessionária pode ir lá, inclusive, suspender o fornecimento de energia daquele consumidor que está, por mais que ele esteja emprestando, não está nem cobrando do outro, né? Na questão do carro elétrico é diferente. A gente pode comercializar essa energia do ponto de recarga. E temos também as normas das distribuidoras de energia, né? Que aqui para nós no Rio Grande do Sul, as principais são, aqui em São Leopoldo, por exemplo, temos a RGE, Porto Alegre, outras cidades aí, o Grupo Equatorial Energia, né? Que é da antiga CE. Então, aqui está as capas das normas que eu citei agora há pouco, né? A 5410, 30/9 de 2004, e tem essa correção de 2008 que eu tinha comentado. A 17019, que é de abril de 2022. A 61851, que é de novembro de 2021. A 62196, parte 1. Então, só aí já deu uma meia dúzia de norma ligeirinho, né? E se a gente for abrir cada uma, né? Pessoal aí, que é a maioria engenheiro, arquiteto, enfim, conhece alguma norma, pelo menos as que trabalham comumente, sabe que tu abre uma norma, ela já puxa outras 10, 20, até 30 normas lá, né? Ver item tal da norma tal, qual é a norma que está relacionada. Então, se tu começa a abrir, inclusive aqui depois, em outros slides, vai aparecer umas outras normas que eu ainda não citei. Então, basicamente, a 17019, que é uma das nossas principais, ela trata dos requisitos para alimentação de veículos elétricos. Ela fala sobre a instalação fixa, que é um conjunto de componentes elétricos associados e com características coordenadas entre si, constituído para uma finalidade determinada, projetado para ser instalada permanentemente em um local determinado. Depois vai ter umas figurinhas ali, umas imagens que vão traduzir melhor isso aí, porque é complicado fazer uma leitura da norma, né? Então, ela fala do Sistema de Alimentação para Veículos Elétricos, que é o SAV. Não é SAVE, tem gente que quer falar em inglês aí, mas não é. É Sistema de Alimentação para Veículos Elétricos. Tentando traduzir em miúdos, né? O que a gente teria aqui? A instalação fixa, a gente tem a nossa 5410, que é a nossa norma-mãe aí de instalações elétricas de baixa tensão. Temos digamos, uma parede aqui, né? Então, daqui para cá, tu tem o SAV. Aí tu vai ter o plug, tu vai ter as tomadas, que vai ser modo 1 ou modo 2. Depois eu vou explicar melhor sobre os modos ali, vai ter slides detalhando melhor, com figurinhas também. E a estação de recarga, daí quando tu tem estação de recarga, modo 3 e 4. Quando tu tem a tomada direto, daí é modo 1 e 2. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso, né? Temos aqui os termos e definições, temos o carregador em si, né, os cabos, e aqui a conexão com o veículo. Tá? Basicamente é isso, tem a tomada móvel para o veículo, o plug fixo para o veículo. Aqui nesse item A.1.7 fala dos modos de recarga, né, que é o modo 1, ele é em corrente alternada por meio de tomada, o modo 2 também, corrente alternada por meio de tomada. Depois, quando aparecer as figurinhas ali, eu vou explicar um pouquinho melhor.
O modo de recarga, modo 3 de recarga, daí é por meio de estação de recarga, assim como o modo 4. Depois a gente vai ver as diferenças um pouquinho melhor. Aqui a imagem ficou um pouquinho apertada, né? Talvez não dê para ler daí. Mas, basicamente, o que a gente tem aqui? Ó? Em corrente alternada, a gente tem a tomadinha. Tomadinha, até eu estou falando tomadinha, não é uma tomadinha. É uma tomada. O que acontece, né? No modo 3 e no modo 4, a gente tem daí as estações de recarga, e nessas da tomada fixa e a estação de recarga menor, a gente tem a alimentação em corrente alternada, e aqui já é direto em corrente contínua. Então, aqui a gente tem o nosso SAV. Deixa eu ver aqui. Aqui acho que explica um pouquinho melhor. Aqui tem as potências, ó, é bom a gente notar ali. O modo 1, basicamente, ele é para pequenos veículos. Seria ali patinete, uma bicicleta, que tu liga direto na tomada ali com um carregador parecido aí com um carregador de notebook, enfim. Depois vai ter nas imagens ali. Aí o modo 2, tu já tem aquele carregador, eu vou mostrar aqui, acho que direto. Modo 1 seria isso aqui, direto na tomada. O modo 2 seria o carregador de emergência, tá? Aqui a gente ainda tem uma tomada, só que daí tem esse plug aqui que vai direto lá no veículo, tá? Por que eu coloquei aqui carregador de emergência? Geralmente a pessoa compra lá o seu veículo, seja a marca que for, e normalmente ele ganha um carregador portátil. Aí o que ele pensa? Vou chegar no condomínio, vou ligar o meu carregador, porque o carregador é meu, o carro é meu, vou lá, tem uma tomada, vou ligar. Não é bem assim. Depois eu vou mostrar as diretrizes ali dos bombeiros. Vai ficar claro que eles não vão autorizar usar modo 1 e modo 2. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor ali os motivos. São modos menos seguros, né? Vai ser obrigatório, se tudo acontecer como está parecendo que vai acontecer, somente modos 3 e 4 em condomínios. Exceto se for garagem externa, se tiver um gerenciamento de risco do responsável técnico e outras coisas mais que eu vou mostrar depois. Aqui a gente já tem uma estação de recarga de 7.400 watts, ou 7,4 quilowatts. Quem é aqui do Rio Grande do Sul, que eu acredito que, se não todos, a maioria que está na sala, pelo menos, né? Talvez no online não, a gente sabe que os nossos chuveiros aqui são 7.000, 7.500, às vezes até um pouquinho mais. Por que não pode ligar lá na tomadinha normal? A gente também sabe que a tomadinha normal de casa, ou ela é 10 amperes, ou ela é no máximo 20 amperes. Pega 7.400, divide por 220, aí quanto que dá? Já dá mais que 30, né? Ou seja, aquela tomada não vai suportar. Então, por isso que eu digo que não é só uma tomadinha. Depois a gente tem as recargas, as estações de recarga maiores, de 22 kW, por exemplo, que é a semi-rápida, a rápida já em corrente contínua de 30 kW, e as ultra rápidas, que são para rodovias, daí já 60, 150 kW, são recargas ultra rápidas, né, para rodovia. Não estou fazendo jabá de nenhum fabricante aqui, até porque aqui isso aqui é da Intelbras, por acaso, e isso aqui, por acaso, é da WEG, né? Então, são só imagens ilustrativas, não estou ganhando nada dos fabricantes aí para estar divulgando. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, colocação e quiser me interromper, fiquem à vontade, tá? Não precisa esperar até o final. Acho que é melhor fazer aqui para o pessoal que estiver online poder escutar. Ele está perguntando o que seriam os modos 1, 2, 3 e 4. Vamos voltar aqui, então. O modo 1 são para baixas potências, né? Modo 2 vai aumentando a potência, modo 3, modo 4. O modo 1, modo 2 são em corrente alternada, depois a gente passa para a corrente contínua. Basicamente seria aqui, ó, o modo 1, uma tomada de corrente que o cabo vai direto ali na bicicleta, o patinete, são para veículos de menor porte, não é um carro, tá? Depois tem o modo 2, que também é com tomada, que daí é esse aqui, ó. Esse é o modo 1, que tu conecta direto na tomada lá, que o pessoal chama de tomadinha, e vai para o veículo.
Aqui tu já tem um outro tipo de conexão, tu também conecta na tomada, mas tu tem esse carregador portátil que vem no veículo. Aí tu já tem o modo 2 para veículo. E modo 3, modo 4 são as estações de recarga. Modo 1, modo 2, basicamente, para resumir, liga direto na tomada. E modo 3, modo 4 é na estação de recarga. Seguindo aqui, então, na questão da demanda de potência de alimentação, a norma fala que tem que aplicar fator de demanda igual a 1. O que significa isso? Se eu tiver 10 carregadores, por exemplo, de 7.400 watts, eu tenho que considerar que são 74.000 watts ligados direto. Embora, na prática, dificilmente vai ter 10 pessoas carregando ao mesmo tempo, ou 20, ou 30, ou sei lá quantos, dependendo do porte do condomínio, né? Eu, particularmente, acho bem conservador esse número aqui. Obviamente, a norma diz que a menos que tu tenha um controle de recarga incluído no sistema de alimentação para VI, instalado a montante ou ambos. Hoje a gente tem várias estações de recarga que a gente consegue modular a potência. O que acontece? Eu chego lá com o meu veículo elétrico e estou com 90% de bateria. Tu chega com o teu a 20%, 30%. Daqui a pouco o Germano chega com o dele lá com 50%. E assim não vai chegar todo mundo com a mesma carga de bateria, que nem celular. Tu chega em casa, às vezes a bateria está morrendo, às vezes a bateria está pela metade, né? Às vezes a bateria está quase cheia, carregou no caminho, não sei. Então, o sistema automatizado vai enxergar isso e o que ele vai fazer? Pô, o cara que já está ali com 90% de carga, ele não precisa carga agora. Agora, o cara que está com 20%, 15%, ele precisa bastante potência. O cara que está com 50%, ou 60%, ou 70%, ele já precisa um pouco menos. Então, o sistema vai modular essa potência para conseguir carregar para todo mundo. E, obviamente, as recargas no ambiente residencial vão acontecer muito mais à noite, de madrugada, onde vai ter um consumo menor de energia, né? Então, a gente vai conseguir fazer esse carregamento durante a noite. Óbvio que vai ter condomínios comerciais, outros tipos de edificações, que daí, de repente, a carga maior vai ser durante o dia. Então, vai depender muito do perfil ali dos usuários. E aí que entra o trabalho do engenheiro eletricista fazendo o estudo energético para verificar, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso depois, para verificar essas questões aí da curva de carga. A proteção por dispositivo diferencial residual, que é o DR, é obrigatório, tá? Cada ponto de conexão em corrente alternada deve ser protegido individualmente. Não é um DR para vários carregadores, é cada um com o seu. Depois eu vou mostrar as caixinhas ali com disjuntor, DR, DPS, para o pessoal visualizar melhor o que seria. Não pode ser utilizado para proteção de outros pontos de conexão ou de outros equipamentos de utilização. Então, é específico o DR para cada carregador veicular. Não pode ser tipo AC. Agora, daqui a pouco eu vou mostrar melhor ali uma tabela com os tipos. Aí vai depender do tipo de carregador, né, específico, mas geralmente se utiliza o tipo A, mas tem outros tipos que a gente pode utilizar. Tipo B, dependendo da situação aqui, vai ter que utilizar o tipo A em conjunto com um dispositivo diferencial residual contínuo, ou tipo F em conjunto também com outro dispositivo. Então vai depender de cada tipo de carregador, o tipo de DR a ser utilizado. Depois nas fotos ali vai ficar um pouquinho mais clara essa questão do DR aí. Mas é só para dar um panorama, uma noção de que não é tão simples como o pessoal acha. Tem gente que não instala o DR, tem gente que instala o DR tipo AC, que é proibido, e acha que está sendo protegido. O IDR tipo AC é o IDR convencional para instalações em corrente alternada. E aqui a gente tem corrente contínua envolvida, então por isso que não pode ser o IDR convencional aí para sistema de corrente alternada. Então aqui a gente tem os tipos, né? O AC, que é o corrente alternada, a forma de onda, né? A tradicional senoide. Aqui o tipo A tem as formas de onda, para corrente alternada e contínua pulsante. Tipo F, também.
alternada e contínua pulsante, e tipo B, alternada e contínua pulsante e lisa. Aqui tem umas diferenças, né? Pulsante até 6 mA, aqui até 10 mA, as normas relacionadas a cada tipo. Eu não vou entrar em detalhes aqui de cada tipo, porque senão a apresentação não terminaria hoje. É só mais para trazer um panorama geral, para o pessoal ter noção que não é chamar o Zé da Esquina, o pedrecista, o eletropedreiro, o pedrechispa, Zé Faísca, tem vários nomes isso aí, né? Ah, chama o eletricista ali, o cara já instala as tomadas aqui em casa mesmo, já liga chuveiro, não sei o quê. Ah, liga ali a tomadinha do carro elétrico. Não é só uma tomadinha, a gente está vendo aqui, ó, tem um monte de norma envolvida. Tem também as proteções para sobretensões e perturbações eletromagnéticas, né, que são as descargas atmosféricas, ou por chaveamento, quando a concessionária faz desligamento e religa a rede de distribuição. Então, todos os pontos de conexão e locais de afluência de público devem ser protegidos contra sobretensões transitórias individualmente ou em grupo. Outras recomendações, né? Proteção contra sobrecarga e curto-circuito, que é o famoso disjuntor termomagnético. Aterramento, ligação por circuitos independentes, está na norma. Circuitos individuais, né? Fator de demanda igual a 1, ou então que tenha um sistema de controle de demanda. Análise energética com laudo IRT feita pelo engenheiro eletricista, depois eu vou falar um pouquinho melhor. Projeto e instalação com ART de engenheiro eletricista, eu coloquei aqui mais 3 pontinhos, daí entra naquele caso lá da diretriz do CONFEA, que outros profissionais podem ser chamados para trabalhar em conjunto, dependendo das particularidades de cada projeto, de cada edificação, né? Interação com o responsável técnico pelo PPCI ou AVCB, dependendo do estado, aí muda o nome, né? PPCI, AVCB, enfim. Comunicar a concessionária de energia. Isso aí é uma coisa que pouca gente faz. Pouca gente até que sabe que deveria fazer. Pelo certo, se eu comprar uma air fryer a semana que vem e for instalar na minha casa, eu deveria comunicar a concessionária, porque é um equipamento com uma certa potência, né? Assim como ar-condicionado, assim como chuveiro, assim como outras cargas de potência um pouco mais elevada, e a concessionária teria que saber que a gente está instalando esses equipamentos a mais para ela poder dimensionar a rede dela, condutores, transformador e tudo mais, para depois não dar as quedas de tensão e os problemas que a gente sabe aí que muitas vezes dá, principalmente em regiões onde também tem os famosos furtos de energia, né? O pessoal vai pendurando carga, e a concessionária, em tese, não sabe que aquele cara está pendurado lá na rede. Então, as proteções aqui, né, numa ilustração, peguei aqui de um fabricante aleatório na internet. Aqui a gente tem que o IDR é tipo A, nesse caso aqui, ó, tipo A, na setinha ali está mostrando. Então, disjuntor termomagnético, dispositivo de proteção contra surtos e dispositivo diferencial residual. Isso aqui é o básico. Depois eu vou mostrar algumas inconformidades, aí vocês vão ver que muitas vezes nem o básico o pessoal está fazendo. Entrando aqui então na diretriz da Ligabom. A Ligabom é o Conselho Nacional de Comandantes Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares. Essa sigla ali, Ligabom. Eles fizeram essa diretriz nacional sobre ocupações destinadas a garagens e locais com sistemas de alimentação de veículos elétricos. Isso o que significa? O que é, na verdade? É uma, digamos que uma sugestão da Ligabom, é uma diretriz ali, um documento inicial para dar uma sugestão a todos os corpos de bombeiros. Ó, seguem por isso aqui e façam cada um as suas normas. Não quer dizer que todos os itens que estão ali dentro devam ser seguidos, e alguns podem ser suprimidos ou modificados ou acrescentados outros itens que não estão ali. Isso é só um documento inicial, porque não se tinha nada e aí estava todo mundo se perguntando o que eu faço agora, né? Então, saiu esse documento aí. Eu trouxe aqui um resumo dos principais itens que estão ali no documento. Óbvio que tem muito mais coisa que isso.
Mas, basicamente, ele exige o cumprimento integral das normas da ABNT, por motivos óbvios, né? E responsável técnico. Alguém lá que vai emitir uma RT, alguém que seja um engenheiro eletricista, que emita uma RT e garanta que aquela instalação está justamente de acordo com as normas. Utilização apenas dos modos 3 e 4 de recarga, que são mais seguros, exceto em garagens externas, desde que tenha gerenciamento de risco do responsável técnico e algumas outras particularidades que estão lá no documento. Eu não trouxe tudo para cá, porque senão ia ficar muito extenso. Instalação de ponto de desligamento manual no mínimo a 5 metros de cada estação. Disjuntores com identificação, isso na verdade, identificação de disjuntores é básico, né? Isso já está nas normas atuais, né? Só está colocando lá o que já está na 5410 e outras normas aí. Então, para o corte de carga de energia entre os modos de recarga e a rede elétrica, né? Dá um sinistro ali, tem que saber qual disjuntor que desliga as estações. Afastamento mínimo de 5 metros da vaga com o SAV, né, o Sistema de Abastecimento de Veículos Elétricos, em edificações que possuem apenas uma rota de saída de emergência. Então, tem que estar a 5 metros da rota, pelo menos. Instalação de chuveiros automáticos, sprinklers, né, que é um tema bem polêmico, principalmente quando se fala das edificações já existentes, né? Como adequar isso, né? Sistemas de chuveiros automáticos com a malha de tubulação interligada ao sistema de hidrantes, sistema de detecção de incêndio, gerenciamento de risco e mais outras tantas coisas que estão lá no documento. Aqui eu trouxe o que eu considerei os itens principais, né? O Corpo de Bombeiros aqui do Rio Grande do Sul colocou esse documento em consulta pública em agosto. Essa consulta pública já terminou, não cheguei a ver se foi prorrogado ou algo assim. Inclusive, os bombeiros aqui do Rio Grande do Sul têm uma comissão especializada estudando essa parte das normativas para o carro elétrico. Na verdade, desenvolvendo um trabalho que vai ser uma sugestão de norma lá para quais PPCI e os órgãos lá dos bombeiros que tratam dessa questão. Eu faço parte dessa comissão representando a ARES, que é a Associação Sul-Rio-Grandense de Engenharia de Segurança do Trabalho. Tem representantes aqui da Unicinos, tem representantes do Sinduscom, da Fiergs, da URGS, da SERGS, do CREA, do CAL, mais de 10 entidades aí, instituições envolvidas. Os bombeiros de São Paulo, agora, foi em novembro aí, que não tem a data, mas é bem recente, ele colocou também em consulta pública, a norma deles lá, e a instrução 41, essa IT 41, ela fala de inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão. Isso saiu no Diário Oficial lá, está em consulta pública também. Por que eu trouxe essa questão dos bombeiros de São Paulo? Porque normalmente quase tudo que sai lá acaba virando referência e base para os demais estados, né? Que acabam ou agregando, né, se baseando naquelas normativas ou, entre aspas, copiando, adaptando as realidades de cada estado também, né? Inclusive, essa diretriz da Liga Bom que eu citei antes, ela justamente deixou aberto para que cada corpo de bombeiro de cada estado faça sua norma com base em particularidades, que tem coisa que, de repente, tem em São Paulo, que aqui não tem, vice-versa, né, e nos demais estados. Sobre o estudo energético aqui, então, fazendo um resumo, né? O que é isso? É verificar o perfil de carga e consumo. Como eu falei antes, né? Vai ter determinados horários que o pessoal vai estar tomando banho, vai estar chegando em casa, vai querer ligar o seu veículo elétrico, vai dormir, liga o ar-condicionado, sei lá, vai fazer a janta, liga um forno elétrico. Durante o dia, geralmente, num condomínio residencial, a carga é menor, porque o pessoal costuma não estar por casa, né? Hoje em dia até tem muita gente que trabalha home office, né? Mas, então, cada condomínio vai ter o seu perfil de carga.
Então, o que o engenheiro eletricista tem que fazer? Ir lá, instalar um analisador de energia, deixar no mínimo dos mínimos 7 dias. 7 dias no mínimo eu coloquei por quê? Porque às vezes tu tem um feriado, às vezes tu tem uma semana, sei lá, que a temperatura está atípica. Ah, refrescou essa semana e o resto da semana são mais calor. Ou está no inverno, ou está no verão, ou sei lá. A gente sabe que o nosso tempo é bem louco, né? Então, quanto mais dias tu pegar de amostragem, 15 dias, 20 dias, 30 dias, começa a se tornar mais próximo do ideal, né? Que a gente vai pegar uma curva de carga mais realista e conseguir verificar. 2 da manhã aqui, cai lá embaixo a minha carga. 9 da noite, de repente eu pico lá porque, sei lá, a maioria está tomando banho. Então, esse aparelho vai nos traçar uma curva de carga que vai subsidiar o engenheiro para que ele possa determinar quantas estações de recarga podem ser instaladas, se podem ser instaladas, né? Porque tem condomínio que já está com tudo no limite. Então, não cabe uma estação de recarga ali. Tem condomínios que já tem 2, 3 estações de recarga e tu não consegue instalar mais uma. Eu já vi casos aí de condomínio com uma estação que colocaram lá a revelia. Daí, quando foi feito o estudo energético, se descobriu que só poderia colocar mais uma. E aí, como é que o síndico faz, que já deixou o primeiro instalado, aí o segundo vai querer colocar, e daí como é que fica o terceiro, o quarto e os demais, se não vai conseguir contemplar todo mundo? Aí também que entra a questão da automação, né? De poder modelar esse uso aí. Então, a gente vai verificar a disponibilidade ou não de energia excedente, e com esse estudo, o engenheiro emite um laudo e dá um respaldo para o síndico, tanto para ele autorizar, quanto para ele eventualmente proibir. Já tivemos casos aí no Brasil, que alguém foi lá e colocou a revelia, chamou o Zé da esquina lá, o Zé Faísca, o pedrecista, né? O gambiarreiro, puxou a tal da tomadinha, né? Que não existe. E aí o síndico foi lá, olhou, o que é essa gambiarra aqui? Não vou deixar, negativo. Chamou o engenheiro eletricista, solicitou um laudo, o engenheiro assinou, está tudo fora de norma, foi para a justiça e conseguiu fazer, via judicial, que o condômino retirasse a tomada. Então, daí a importância do estudo energético, né? Tanto para o síndico ter segurança, saber que, olha, eu posso instalar 5, eu posso instalar 10, eu posso instalar 1, ou eu não posso instalar nenhum, enquanto não for feita uma reforma, ou uma solicitação de ampliação da rede por parte da concessionária, enfim, não se autoriza ninguém a colocar. Quais são os riscos envolvidos, então, né? Risco de incêndio, perdas de garantia, perda da apólice de seguro, responsabilidade civil do síndico ou do responsável técnico, no caso de sinistro, pode vir a ter até uma responsabilidade criminal, né, se ocorrer um sinistro. Porque qual é o problema da estação de recarga em si? O problema na questão elétrica é que a gente está no Brasil, né? Então, a gambiarra sempre fez parte das instalações. Inicialmente eram as instalações convencionais, vamos chamar assim. Depois surgiu sistemas automatizados, sistemas de energia solar fotovoltaica, por exemplo, que são coisas mais recentes. E a gambiarra continuou, né? Só foi mudando o sistema. E agora a gente tem as estações de recarga, que é um sistema bem mais novo, e a gambiarra continua sendo feita como sempre foi, aquele famoso jeitinho brasileiro. Puxa 2 fiozinhos lá e liga e não dá nada, né? Quer dizer, o pessoal acha que não dá nada, né? Depois eu vou mostrar que dá. Então, algumas inconformidades. Tu olha aqui, parece que está bem legal essa estação de recarga, né? Mas aí, os condutores aparecendo, tu se for olhar bem, aí, tá fora de norma. Aqui a gente tem uma estação de recarga que não é das mais baratas, é um produto bom aqui, não fazendo o jabá do fabricante, mas é uma estação de recarga da WEG. Pasmem, mas estava ligada aqui, no meio dessa gambiarrada aqui, que tem um monte de disjuntor aqui, cadê DPS, cadê DR, cabo PP, que nem poderia, não aparece muito bem na foto ali, mas é um cabo PP que nem poderia estar sendo usado para essa finalidade.
Alguém identifica aí o que está faltando com base no que foi falado até agora? Vamos ver quem é que estava prestando atenção. Falta alguma coisa aí? Pô, ninguém? O que a gente tem aí? Disjuntor, dispositivo de proteção contra surtos. Cadê o DR? Não tem. E aqui? Tem mais de um erro, na verdade, mas qual seria o mais gritante aí? O que está errado? Além da instalação não estar assim das mais bonitas, né? Aqui a gente tem o DR, mas é o DR tipo AC. Tá vendo ali a senoidezinha? Então o que adianta tu ter o DR se é o DR que a norma proíbe? Que ela diz que não pode ter esse aqui. Então esse aqui nada é praticamente a mesma coisa. Aqui tu não tem DR, aqui tu tem o DR que não é o DR adequado. Não adiantou nada. Aqui eu trouxe, para passar rapidamente, os dados do Anuário Estatístico da Bracopel. A cada ano vai aumentando os incêndios por sobrecarga e curto-circuito. É incrível. Por esses motivos que eu falei, né, agora há pouco. O jeitinho brasileiro de se fazer a gambiarra e achar que nunca dá nada. Então, quais são as causas principais aí dos incêndios de origem elétrica? Sobrecarga, curto-circuito, arco elétrico, contato imperfeito, falhas de isolamento, erros de projetos e de execução, como foi mostrado agora há pouco, aí, várias inconformidades. Cabos desbitolados, que são aqueles cabos, fios fora de norma, que tem quantidade de cobre muito menor do que a norma exige. Trouxe aqui alguns casos, não só de carros elétricos, né? Só para mostrar que moto elétrica pega fogo, patinete elétrico pegou fogo e causou incêndio em apartamento. Aqui, ó, aqui tinha uma estação de recarga. Por que será que pegou fogo? Aqui está outra. Incêndio em carro elétrico em Santa Catarina em 2024. Isso aqui é um dado lá do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Eu tentei atrás dessa informação aqui para saber exatamente o que aconteceu. O que se fala é que o incêndio não teria começado no carro elétrico, teria começado em outro local da casa e atingiu o carro elétrico, algo assim. Não tenho bem certeza. Mas é uma notícia que está lá divulgada pelos bombeiros. Ó. CBMSC registra primeiro incêndio em veículo elétrico. Essa aqui é a casa, que é essa mesma. Desse caso aqui, pois é, eu comentei antes que se fala que não teria começado no veículo, teria começado em outro ponto e atingiu o veículo, mas não consegui a informação oficial, digamos. Mas se tu entrar no Instagram dos bombeiros, está lá isso aqui eu tirei um print lá do Instagram dos bombeiros de Santa Catarina. Aqui a gente teve um caso em Santa Maria recente, aí foi bem divulgado na mídia. O que o cara fez? O cara pegou aquele carregador portátil, que eu comentei que era o carregador de emergência, e jogou para dentro do veículo, em cima do banco, e fechou o vidro. Porque aí ele ligou lá numa tomada, sei lá onde é que estava aquela tomada, e aí começou a aquecer, ele jogou o carregador para dentro do veículo, acho que com medo de alguém furtar, coisa assim, e aí começou a aquecer, pegou fogo no veículo. Então é complicado, né? Essa notícia aqui, incêndio em BID no Rio Grande do Sul expõe riscos de recarga improvisada de carro elétrico. Isso foi em 25 de outubro de 2025. Na verdade, foi a notícia aqui é dessa data, mas foi no domingo, dia 19. Isso aí teve repercussão nacional, essa notícia aí. A causa provável do incêndio no veículo automotor elétrico BID Dolph foi um procedimento de recarga fora do padrão de fábrica. E aí, obviamente, que a pessoa deve ter perdido o seguro, né? Não sei se tinha seguro, enfim, mas procedimento totalmente fora de norma, né? Fora das especificações do fabricante. Agradeço, então, a atenção de todos. Deixo aqui o QR Code para as minhas redes, meus contatos aí. Tem um canal no YouTube, quem tiver interesse, a gente tem algumas lives lá sobre esse assunto do carro elétrico, inclusive eu já trouxe 2 especialistas nessa parte de incêndio, e de baterias, e do veículo propriamente dito.
Tem outras playlists lá sobre segurança nas instalações elétricas, energia solar, e por aí vai. Dúvidas, críticas, perguntas? Otávio, vamos fazer aqui no microfone. Até cumprimentar, Jefferson. Muito obrigado. Excelente, é um tema que bem atual, né? Algo que a gente precisa mesmo. Eu sou engenheiro eletricista e a gente fica com algumas dúvidas, e até né? te agradeço esse convite, porque o evento em si tem várias palestras interessantes, né? Mas tu está sempre atento aí aos temas do momento, né? E esse tema aqui é de extrema relevância aí para a nossa área, tu como engenheiro eletricista também, né? Não, e tu vê que antes de ti também, né? Essa resolução que as colegas do Detran falaram foi publicada hoje. Vê, né? Que é coisas que a gente vai pegando. Assim, pois eu estava aqui, te lembra quando tu me convidou? Ele me ligou, eu estava aqui na Unicinos, na semana acadêmica, indo ministrar uma palestra similar a essa. Eu sempre brinco que a próxima é sempre a melhor, né? Aí ele, eu queria te convidar para o evento assim, assim. Eu disse, não, tô dentro. Ele, tu viu que saiu uma resolução do CONFEN? Eu disse, não, saiu uma diretriz, né? Aí eu disse, não, saiu a diretriz da Liga Bom e tal, né? Que estava na minha palestra. Aí ele, não, vou olhar aqui, daí tu me mandou algum link ali e tal. E aí eu só não consegui editar os slides, mas daí, graças a esse toque que ele me deu, pelo menos eu comentei lá na palestra, entrei atualizado, né? Mas tem coisas que não são técnicas que a gente também não consegue explicar, né? Quando tu tá num caminho legal, assim, que tá fazendo uma coisa que é boa para os outros, parece que as coisas caem no colo da gente, né? Coisas boas assim, sempre aparecem, eu acredito nisso. Mas, então, juntando a parte elétrica, assim, com a questão de trânsito, que eu trabalho bastante, o que elas falaram aqui, todos que palestraram aqui antes sobre educação para o trânsito, eles bateram muito nessa tecla que já é até manjada, vamos dizer assim, e a gente não consegue educar para o trânsito. Faz horas que você bate nessa tecla. As escolas de trânsito que elas começaram agora no Detran, está desde 98 que era para ter sido implantado. Isso veio com o código, que foi editado no final de 97, 98 ele entrou e está lá escrito, é uma lei. Os municípios, os órgãos de trânsito têm que ter as suas escolas públicas de trânsito. Eu me lembro que na época, muitos gestores diziam assim, mas como é que é essa escola? Nem se sabia o que fazer. Então, você batalha muito essa questão e não se consegue educar. E sabemos, né, cá para nós todos, que somos péssimos motoristas, péssimos pedestres, ou seja, somos péssimos na mobilidade, né, urbana. Então, juntando essa nossa má educação para o trânsito, com essa questão que tu traz do carregamento dos veículos, a preocupação que eu tenho com ele é a seguinte, o módulo 2 que tu trouxe ali é o carregamento do veículo com a tomada direto. O veículo, quando o cara compra, ele já vem ali junto um kitzinho de emergência. Que é que se tu não tem essa instalação aí, ou ele é para uma situação de emergência. É como se fosse o step do veículo. Não é para rodar, é para exatamente quebrar o galho. Mas o que o mal educado vai fazer? Ele vai carregar nesse aí. Ele vai ligar na tomada, vai carregar assim, e aí, que me conste, esse carro vai andar um pouco normal, depois ele vai pegar fogo na bateria. Claro que vai pegar fogo na bateria. Então, esse trabalho de educação, ele agora se torna ainda mais importante, né? A questão do carregador modo 2 ali, é que, tu usou um termo bom mesmo, mal educado, né? Não querendo fazer, às vezes, ali da síndrome de vira-lata, né? Parece que as coisas no Brasil, nada é bom, só é bom lá, o que vem lá de fora. Mas a gente sabe que o nosso povo precisa de uma melhor educação, é educação para o trânsito, é educação para tantas outras coisas. E essa questão da parte elétrica, ela sempre é negligenciada. Esse dito carregador portátil, ele é para até 32 amperes, ele tem uma regulagem ali de 16 amperes, a maioria tem, né? Tu consegue reduzir, mas tu acha que o cara vai reduzir para 16 amperes, porque a tomada ele sabe que é no máximo 20 amperes, para não pegar fogo na tomada, por exemplo? Ele vai querer dar o máximo ali, porque ele vai ter pressa, vai querer carregar mais rápido, entendeu? Sim. O que se esperar de nós, que cortamos o pino do terra da tomada para poder ajustar e dar uma dribladinha na tem vários vídeos na internet aí, os eletricistas nem dá para chamar, né? Porque aquilo não é profissional, os pedrecistas e Zé Faísca,
gambiarreiro, os caras furando com furadeira ali para aumentar o pino da tomada, para te conseguir usar o de 20 amperes na tomada de 10. Já Então, te apertei é bastante complicado. aqui agora. Tá melhor. Eu vou passar aqui a internet, aqui está bombando lá, Jefferson. Eu vou levar o microfone até lá para fazer uma pergunta aqui do pessoal da internet também participando aí ativamente. Aí. Olha as gambiarras. Não, já está no máximo, já está no máximo. Tá. Olá, Jefferson, tudo bem? A Paula pergunta o seguinte: e se os prédios... tem uma pergunta anterior a essa. Se existe previsão de ter uma normativa para a instalação dos carregadores em edifícios antigos? Daí eu já vou fazer a segunda pergunta dela. E se nos prédios que foram instalados carregadores particulares, no momento da renovação do PPCI, está sendo exigida essa nova adequação? Essa questão do PPCI ela é bem polêmica. Tem pessoal da área que está dizendo que, digamos assim, tu perderia o PPCI, tu teria que renovar, atualizar ele, porque tu estaria entrando com outro risco ali, como é que chama? Uma carga de incêndio maior do que a que estava prevista, enfim, né? Não é muito a minha área, né? A parte do combate ao incêndio, né? Eu faço perícia de incêndio, que é depois que já aconteceu o sinistro. Então tem essa polêmica aí que o pessoal está comentando que teria que adequar o PPCI. Sobre a primeira pergunta ali, se vai ter norma, a norma quando sair, já está saindo até em alguns estados, a partir dessa diretriz da Ligabom, ela vai abranger tanto edificações novas quanto edificações existentes, obviamente. E até um pouco dessa demora é justamente porque está se discutindo isso, né? Como é que tu vai instalar sistema de sprinkler, como é que tu vai instalar não sei o quê, os distanciamentos, coisas ali que a norma está prevendo, num edifício que já está construído e tu não tem muito como modificar, né? Então tu teria que fazer medidas compensatórias ou talvez usar tomadas externas, que aí entraria o modo 1, o modo 2, que não sei exatamente como que vai ficar a norma daqui, né? A gente está discutindo, a gente está em vias finais aí de discussão aí aqui nos bombeiros do Rio Grande do Sul para sair a norma, mas quando ela sair, ela vai abranger todos os tipos de edificação. E a questão do PPCI é bem polêmica, porque até o pessoal da área, meio que cada um quase que está falando uma coisa, sabe? É bem polêmico o tema. Alguém quer mais fazer mais uma pergunta? Mas Tá, eu okay? acho que, para finalizar, né, eu acho que com tudo que eu mostrei aí, acho que ficou claro que não é só uma tomadinha, que nem muitos dizem, né? Tem que ter um estudo, tem que ter uma análise, e eletricidade não é brincadeira. O pessoal fala, mas é só baixa tensão. Na baixa tensão é onde temos os maiores números de acidentes e mortes no Brasil. Então, não é só uma tomadinha, não é só baixa tensão, porque é BT, pode ser com qualquer um ali, não é bem assim, a gente tem que levar mais a sério as coisas aí no Brasil. Jefferson. Agradeço, então, a atenção de todos. E fico à disposição aí, se alguém quiser conversar depois sobre o tema. AEA convida. Desafios e soluções na gestão de trânsito e transporte. Patrocínio: Confea. Mutua RS. Apoio: Sinaleiro Projetos, Digicom, EBM Telecom e Ares. Realização: AEA Sinos, Unicinos e ITT Performance. Transmissão: Escala Humana. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país?
Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo neste momento na tela e avalie a participação do Confea como patrocinador deste evento.